Nos seus olhos o poder de ler qualquer coração cristão. Bom dia, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical neste domingo pela manhã. Nós somos gratos a Deus pela oportunidade e privilégio de podermos nos reunir mais uma vez nessa sala virtual para prosseguirmos o estudo da santa e bendita palavra do Senhor. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para a nossa aula. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, queremos te louvar, te agradecer pela semana abençoada que o Senhor tem nos dado, Deus. Obrigado por tudo que nós realizamos, fizemos, com a ajuda e a graça do Senhor. Obrigado por ter cuidado de nós nessa semana. Obrigado por estarmos com vida, com saúde e tendo o privilégio e a oportunidade de entrarmos na Tua presença em nome de Jesus, para primeiramente te adorar, declarar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, declarar também a nossa dependência, submissão ao Senhor, declarar o teu senhorio, o teu governo no nosso coração e na nossa vida, Deus. Obrigado pela vida de todos os irmãos que estamos assistindo nesta hora. Obrigado pelas demais classes que também estão se reunindo para estudar a tua palavra nesta manhã de domingo na nossa Escola Bíblica Dominical virtual, Senhor. Te damos graça pelo privilégio de termos acesso à Tua Palavra, termos liberdade de abrirmos a Tua Palavra para refletirmos, aprendermos, sermos alimentados na nossa vida espiritual, na nossa fé, através desse alimento espiritual que é a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Pedimos a Tua ajuda, pedimos que o Senhor, através do Teu Espírito Santo, abra nossa mente, o nosso coração, para que possamos entender e que o Senhor fale conosco nesta manhã, Deus. Que o Senhor fale aos nossos corações. Continue falando como o Senhor tem falado todas as semanas, dentro desse assunto tão importante que são os milagres que o Senhor operou, que o Senhor opera na vida daqueles que creem no Senhor. Obrigado, meu Deus, porque a nossa vida é um milagre, a nossa salvação é um milagre, Pai. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade. Nos abençoe durante esse tempo. Fale conosco, Senhor. Nos ensine, fortaleça a nossa fé, para que através da fé nós possamos ser supridos em todas as nossas necessidades na manhã desse dia, Pai. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus, nós oramos já agradecidos. Amém e amém. Pois bem, nós vamos prosseguir hoje, dando continuidade ao nosso tema milagres. E eu quero reler novamente o nosso texto básico, como temos feito toda semana, e é muito bom para nós até memorizarmos esse versículo. A palavra de Deus, ela não apenas deve ser lida, mas ela deve ser entendida e, se possível, memorizada. Então, quanto mais a gente lê a Bíblia, a palavra de Deus, nós vamos memorizando, vamos decorando, vamos guardando no nosso coração e na nossa mente a palavra do Senhor. Então nós vamos repetindo aqui, como temos feito todos os domingos, nosso texto básico, Atos capítulo 10, versículo 38. Diz assim: Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com virtude ou poder, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós tomamos esse versículo aqui como versículo-chave para refletirmos durante essas aulas, essa série, sobre o assunto de milagres, né? Nós cremos que os dons de manifestação do Espírito Santo estão em uso ou são para os dias atuais, não cessaram, né? Eles funcionam, eles acontecem hoje no meio da igreja. Deus ainda age, Deus ainda opera, Jesus ainda usa e manifesta o seu poder através de homens e mulheres, através da sua igreja, né? Então nós já dividimos esse versículo em várias partes,
No domingo passado nós vimos que essa parte, o qual andou fazendo bem, e vimos como Jesus operou milagres, né? Movido por compaixão, aliviando o sofrimento das pessoas. E eu quero hoje me ater a essa frase aqui, a última frase do nosso versículo: curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Nós sabemos que por trás de todo mal está o diabo. Todo sofrimento humano, todas as tragédias, tudo de ruim que acontece na vida do ser humano, na sociedade, no mundo, no meio da humanidade, é consequência do pecado, né? Todo sofrimento humano vem como consequência do pecado. E por trás do pecado está Satanás. Por isso, Pedro aqui ele faz essa menção, que Jesus andou fazendo bem, curando, libertando, salvando os oprimidos do diabo, porque por trás de todo o mal, de toda, não apenas doença, mas tragédia e sofrimento humano, está o diabo. Alguém certa vez disse uma frase interessante, que o diabo se alimenta de pecado, né? Então, a consequência do pecado é o sofrimento, e por trás do pecado está Satanás. Nós sabemos, quando a gente fala de cura, de milagres, que existem enfermidades físicas, e a maioria das enfermidades são físicas, que pode ser curado com a medicação, com o tratamento médico, através da medicina, mas existem também as enfermidades emocionais, que envolve a alma, envolve as emoções, os sentimentos, né? E entre essas enfermidades da alma, uma que se destaca muito e é considerado o mal do século é a depressão, né? A depressão é uma enfermidade da alma, é uma enfermidade emocional, é uma enfermidade que às vezes não se cura apenas com medicação, com remédio, é preciso um tratamento psicológico, um tratamento na alma, nas emoções, no sentimento das pessoas, para que as pessoas sejam curadas emocionalmente. Então, a doença, a enfermidade, às vezes ela é só física, mas às vezes ela não é só física, às vezes ela é mais complexa, mais profunda, e ela alcança essa parte do homem que a gente chama de alma, que é a parte emocional, a parte da psique, dos pensamentos, das emoções, né? Inclusive, a medicina reconhece isso. Eu não estou dizendo algo que vai contra a medicina, que vai contra a ciência. Os médicos e a medicina reconhecem que boa parte das enfermidades são mais emocionais do que físicas, né? Muitas pessoas sentem dores, sentem mal-estar, mas são enfermidades que não se curam com tratamento físico ou medicação, é mais um tratamento emocional, né? E a Bíblia, ela lança luz sobre isso quando ela fala de pecados não confessados. A gente sabe que a pessoa, quando ela não conhece o Evangelho do Senhor Jesus, ela não se importa com o pecado, ela não sabe tratar com o pecado. Uma mente que não conhece o Evangelho do Senhor, a pessoa faz tudo quanto é coisa, qualquer coisa, e acha que é tudo normal. Mas a partir do momento em que a gente conhece o Evangelho do Senhor Jesus, a nossa mente ela é aberta para essa realidade e nós passamos a entender o que é pecado. Né? Biblicamente falando, resumidamente falando, pecado significa errar o alvo. Deus tem um alvo para o ser humano e quando nós erramos esse alvo, nós estamos pecando. Nós pecamos quando nós infringimos as leis de Deus. Assim como existem leis humanas, leis físicas, né? A lei da física e leis humanas, existem também leis espirituais, estipuladas, estabelecidas por Deus. E quando o ser humano quebra uma lei espiritual, ele está infringindo uma lei e então vem uma penalidade, né? E essa quebra dessa lei de Deus, essa infração da lei de Deus é que a Bíblia chama de pecado. Você infringe a lei de Deus, você quebra uma lei estabelecida por Deus. E o pecado traz sofrimento, o pecado traz uma consequência no nosso emocional, na nossa alma. Então, quando a gente conhece a palavra de Deus, a partir do momento que a gente conhece a palavra de Deus, nós sabemos quando nós pecamos, quando nós erramos, quando nós infringimos a lei de Deus. E esse conhecimento traz para nós uma frustração, um sentimento de derrota, uma angústia, e isso adoece a nossa alma. Eu queria ler
nesse ponto aqui para lançar luz nessa questão da enfermidade emocional, enfermidade da alma, o Salmo 32, versículos 3 a 5, onde o salmista ele fala de um sintoma de alguém que está com depressão. Isso aqui é um quadro de alguém em depressão. Então preste atenção nos sintomas de que Davi, que escreveu esse salmo, ele estava sentindo quando ele escreveu esse salmo. Ele disse assim, Salmo 32, verso 3: Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Aí no verso 5 ele diz assim: Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Né? Então, o que ele fala aqui no versículo 3 e 4 é sintoma de uma pessoa depressiva. Olha, enquanto eu me calei, porque o que ele está dizendo? Eu estava convivendo com o pecado, eu estava fazendo coisas erradas, não estava tratando esse pecado da minha vida. Então eu senti o quê? Envelhecer os meus ossos. O que é uma depressão? É uma doença interior na alma. A pessoa se sente morta por dentro, né? Pelo meu bramido em todo dia, quer dizer, o meu gemido, o meu choro. Uma pessoa em depressão, ela não tem alegria, ela não tem paz, ela só chora, a vida para ela não tem sentido, ela não quer conversar, ela não quer sair, ela quer se trancar, ela quer se fechar, ela se isola, ela não quer conversar com ninguém, ela não tem alegria, ela não sorri, ela não canta, né? Ela não tem fome, entendeu? Olha só que ele prossegue dizendo: porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Davi estava dizendo: eu senti um peso, uma cobrança, um aperto no coração. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Eu perdi a alegria, eu perdi o prazer da vida. E ele está querendo dizer aqui em outras palavras: a minha alegria se secou, né? O meu prazer em viver se secou como um riacho se seca. Ok? E aí no versículo 5 ele diz: confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Quer dizer, a partir do versículo 5 ele começa a apontar a solução para a sua cura emocional da sua depressão: confessar pecados. Ok? Então, muitas pessoas que estão doentes emocionalmente, o problema é culpa, é ressentimento, né? É rancor, é ira. Isso traz enfermidades. Então nós estamos tratando aqui, falando de enfermidades da alma, do coração. Então isso é interessante. Se você pode conversar com um médico, com uma autoridade na área da medicina, um psicólogo, um psiquiatra, você pode perguntar isso. Olha, o que é a depressão? O que é a doença da alma? O que é, como a pessoa se sente e o que é que traz depressão, torna a pessoa depressiva? Muitas vezes é ódio, é ressentimento, é amargura, é revolta. No caso da pessoa que conhece a palavra de Deus, pecado não confessado. A partir do momento que a pessoa tira esse sentimento, esses pensamentos, essa coisa do seu coração, ela se sente aliviada. Então, o pecado não confessado, o ódio, o ressentimento, a amargura, a tristeza, o remorso, pode produzir dor de cabeça, dor nas costas, dores nas pernas, insônia, falta de apetite, e aí vai se avolumando o problema na saúde da pessoa, né? Então, quando nós estamos falando aqui de que Jesus curava todos os oprimidos do diabo, nós estamos querendo dizer isso, que às vezes Jesus curava as pessoas que estavam enfermas fisicamente, que era só uma enfermidade física. Jesus curava as pessoas que estavam enfermas emocionalmente. Por exemplo, Jesus tratou com uma mulher, conhecida como mulher samaritana, uma mulher depressiva, uma mulher angustiada, uma mulher triste, uma mulher infeliz por causa das suas decepções, dos seus traumas na vida emocional, na área sentimental. Uma mulher que tinha tido muitos relacionamentos e não tinha sido feliz nos seus relacionamentos. Era uma pessoa infeliz. E quando ela conhece Jesus, ela é curada, ela é transformada dessa enfermidade que ela tinha na alma, né? Questões sentimentais. Mas nós temos também
ainda a Bíblia explica e deixa isso claro para nós, enfermidades que são problemas totalmente espirituais. Preste atenção nisso, que isso é muito importante, né? Doenças que não são nem físicas e nem problemas emocionais, mas problemas espirituais. Aí já é um tipo de doença, de enfermidade que não vai curar, não vai sair com medicação, com tratamento médico, com psicólogo, com psiquiatra, porque é problema espiritual. É o que a Bíblia chama de espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Nós temos um exemplo disso, irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10. Olha um exemplo de um espírito de enfermidade. Aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 13, a partir do verso 10, fala de uma mulher que havia 18 anos que andava curvada. Andava curvada, né? Ela tinha uma curvatura na sua coluna, não podia se endireitar de forma alguma. 18 anos. E o versículo 11 diz que ela tinha um espírito de enfermidade. Espírito de enfermidade. Então Jesus chega até essa mulher, vê ela nessa condição física de andar curvada, percebe que é um problema espiritual e Jesus coloca a mão sobre ela e liberta ela, cura ela. A mulher se endireita, fica direito com o seu corpo, endireita o seu corpo e começa a andar normalmente. Bom, quando Jesus explica isso que aconteceu com a mulher, ele diz o seguinte, no versículo 16: não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás mantinha presa? Jesus explica o problema dessa mulher. Não era um problema apenas físico, era um espírito de enfermidade e que há 18 anos Satanás mantinha ela presa. Então era uma enfermidade que só seria curado com libertação, com oração. Só Deus libertando ela dessa escravidão, dessa enfermidade espiritual, ok? Então nós estamos tratando aqui agora de um tipo de doença que precisa de uma cura não com medicação, né? Não com remédio, com tratamento de medicação, mas uma doença que só vai ser curada com oração, porque é uma enfermidade, é um espírito de enfermidade, é um problema espiritual que traz consequência no físico, no corpo físico. Quer dizer, a pessoa está com uma opressão, está com um problema espiritual que está trazendo consequência no seu corpo físico, né? No Evangelho de João, capítulo 5, nós temos o exemplo daquele homem que foi curado do paralítico, né? De Betesda, do tanque de Betesda. Um homem que nunca tinha andado. E quantos anos ele tinha aqui? 30, deixa eu confirmar aqui. 38 anos. Se achava enfermo. Um homem que se achava paralítico, não andava há 38 anos, né? Aí Jesus chega ali até esse homem e diz para ele: levanta e anda, realiza o milagre, e o homem começa a andar, né? Fica curado, o homem é curado. Mas, quando Jesus reencontra ele, depois lá na frente, Jesus reencontra ele, no versículo 14 de João 5, Jesus disse assim: eis que já estás são, estás curado. Não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Não peques mais. Essa palavra de Jesus indica e pressupõe que essa enfermidade desse homem, esse problema físico dele, era consequência de pecado, né? Tudo indica, essa palavra de Jesus nos mostra, nos revela e traz uma forte indicação de que esse homem estava nessa situação por conta de uma vida de pecado. Então Jesus fala: você está curado, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Então, há enfermidades que não são apenas físicas, não são apenas emocionais, mas são espirituais, né? Espírito de enfermidade que a pessoa só será curada através da oração, da fé, em nome de Jesus. Só será curada pelo Senhor Jesus Cristo através da oração, né? Então, quando Pedro diz aqui que Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, está incluso pessoas que estavam sofrendo com enfermidades e outros problemas, mas devido a uma opressão espiritual, sofrendo como vítimas do diabo.
Então, só o poder do Evangelho, só a oração em nome de Jesus para curar e para libertar essa pessoa. Ok? Dito isso, nós estamos falando do que aqui? Nós estamos resumindo esse ponto, nós estamos falando de uma cura integral. E essa é a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Né? Quando Deus cura, Deus não cura apenas o físico, mas Deus cura o emocional e Deus cura o espiritual. E então Deus cura integralmente o ser humano. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo restaura, liberta, transforma o homem de uma forma integral, não apenas fisicamente. Os remédios podem curar uma pessoa fisicamente, mas ela pode continuar enferma emocionalmente. Ela pode continuar doente espiritualmente. Agora, a proposta do Evangelho do Senhor Jesus Cristo é trazer uma cura integral, uma cura completa. Deus cura não apenas o físico, mas Deus cura também a alma, as emoções, os sentimentos, o intelecto, e Deus cura também o espírito da pessoa. Deus cura a pessoa espiritualmente. Deus restaura a vida espiritual da pessoa. Deus cura a pessoa do espírito de enfermidade que às vezes é colocado por Satanás. Ok? Muito bem. Vamos para um outro ponto, falando de milagres, e eu quero aqui destacar características dos milagres de Jesus. Vamos começar com pelo menos uma característica. Os milagres de Jesus. Essa característica é o seguinte: os milagres de Jesus produziam resultado, efeito imediato, visível e comprovado. Isso é muito importante quando a gente fala de milagres, biblicamente falando, que os milagres que Jesus realizava, eles obtinham e demonstravam um resultado imediato. Não era alguma coisa assim, vamos ver se vai acontecer, vamos ver se vai comprovar, vamos ver se algum dia a pessoa melhora. Não, Jesus chegava até a pessoa estava precisando de um milagre e ele realizava o milagre imediatamente. Outra coisa, o milagre era visível, né? As pessoas podiam ver, comprovar. Não era algo assim que ficava em dúvida: olha, será que aconteceu, será que não aconteceu? Olha, ninguém viu, não pode ser comprovado. Não ficava um ponto de interrogação. Quando Jesus realizava um milagre, acontecia realmente o milagre, as pessoas viam, presenciavam, atestavam e comprovavam os milagres de Jesus. Os milagres de Jesus não eram uma mentira, não era uma coisa falsa, não era um engano, um engodo, era algo comprovado, inclusive até por aqueles que não criam em Jesus. Então, isso é muito interessante. Os milagres de Jesus eram tão reais, podiam ser comprovados de uma forma tão real, que até aquelas pessoas que não acreditavam, não aceitavam, não seguiam, não concordavam com Jesus, admitiam de que Jesus fazia milagres e que elas podiam atestar esses milagres. Eu quero mostrar alguns exemplos bíblicos nesse momento para a gente observar esse ponto, porque hoje a gente vive uma falsidade muito grande quando se fala em milagres. Talvez muitas pessoas não creem em milagres hoje por causa dos falsos milagres, por causa da muita publicidade, por causa do engano, da falsidade que a gente vê, inclusive no meio religioso, né? Falsos milagres, milagres que você não pode comprovar, coisas aumentadas, coisas inventadas. Mas quando Jesus fazia milagre, era algo comprovado que não deixava nenhuma sombra de dúvida. Jesus realizava um milagre e ninguém tinha dúvida de que aquele milagre tinha acontecido. Todo mundo tinha certeza absoluta que Deus tinha feito aquilo lá, que Jesus tinha feito aquilo, e não sobrava nenhuma sombra de dúvida. Ok? Vamos ver alguns exemplos na Bíblia. Evangelho de João, capítulo 11. Vamos ler os versículos 47 e 48. Jesus tinha ressuscitado Lázaro, era um milagre de ressurreição. Jesus ressuscitou Lázaro. João 11. Vamos ler o versículo 47 e 48. Depois, os principais dos sacerdotes, os fariseus, formaram um conselho e diziam: que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais. Versículo 48. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirar-nos-ão o nosso lugar e a nação. Queridos, eu estou aqui lendo
palavras de inimigos do Senhor Jesus, não são dos discípulos de Jesus, daquelas pessoas que perseguiam e que não acreditavam em Jesus. Mas nesse momento aqui eles estão admitindo que Jesus realmente fazia milagres. E a pergunta era o seguinte: que faremos? O que nós vamos fazer? Porquanto este homem faz muitos sinais, ele faz milagres, ele faz maravilha, é incontestável, ninguém pode discutir isso. Nós temos que admitir que ele faz milagre. O que a gente vai fazer? Todo mundo vai começar a ir atrás dele, né? Então, os inimigos de Jesus, que não criam em Jesus, que não aceitavam, que não o reconheciam como Messias, como Filho de Deus, que não reconheciam sua autoridade, questionavam a sua autoridade, eles admitiam de que os milagres de Jesus eram reais e incontestáveis. Vamos para o Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 26. Lucas, capítulo 5, versículo 26. Diz assim: E todos ficaram maravilhados e glorificaram a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. Olha a expressão do povo: hoje vimos prodígios. Quer dizer, se eles não estavam vendo antes, agora eles estavam vendo. Se eles não estavam acostumados a ver prodígios, a expressão é a seguinte: hoje nós vimos prodígios, porque Jesus tinha acabado de curar aqui, a partir do versículo 17, um paralítico. Jesus curou um paralítico de uma forma tão incontestável, tão poderosa, tão sobrenatural, tão evidente, que a expressão do povo foi essa: hoje nós vimos prodígios. E vocês sabem que prodígios é um termo paralelo, um termo sinônimo de milagres, né? Hoje nós vimos milagres, que coisa extraordinária. Está aqui um fato incontestável de um milagre, né? Era o comentário do povo. Vamos para o capítulo 7 de Lucas, mais um exemplo. Versículo 16, 7 e 16. E de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Aleluia! Jesus aqui no capítulo 7 de Lucas tinha ressuscitado o filho da viúva de Naim. Jesus tinha realizado um milagre de ressurreição. E o fato foi tão notório, tão evidente, tão comprovado, tão palpável, que a exclamação, o comentário foi esse: ó, de todos se apoderou o temor, glorificavam a Deus e falavam uns para os outros: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. Deus visitou o seu povo. Olha o que aconteceu, olha o que esse homem faz, olha que milagre. Então, olha como isso é maravilhoso, quando a gente observa o ministério de Jesus, como Jesus ministrou o Evangelho, como Jesus realizava milagres. Não era um engano, não era de mentira, não era falsidade, não era algo inventado, aumentado, não era algo fabricado. Era algo palpável, comprovado, visível, a ponto das pessoas falarem: olha, está aí o fato, ninguém pode negar. Inclusive, os inimigos de Jesus admitiam: realmente ele faz milagres. Então, quando nós estamos falando de milagres, queridos, eu não estou falando de mentira, eu não estou falando de coisa inventada, coisa manipulada, aumentada. Eu não estou falando de enganadores, estou falando de coisas reais. Deus, quando ele faz mesmo. E isso tem que ser comprovado hoje. Não acredite em milagre se não for comprovado, se não for palpável, se não tiver uma comprovação, inclusive pelos médicos, por exames, dizendo: olha, se a pessoa tinha esse mal aqui de uma forma inexplicável, ela está curada, ela não tem mais esse mal. Então é milagre, né? Vamos para o Evangelho de aqui no Evangelho de Lucas mesmo, capítulo 7, agora dos versículos 20 a 22. Lucas ainda, capítulo 7, versículos 20 a 22. E quando aqueles homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos a perguntar-te: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? João Batista, até ele quis verificar, certificar se Jesus Cristo era realmente o Messias,
o Filho de Deus, aquele que o povo de Israel estava aguardando. Então há um momento que João Batista manda 2 discípulos ir até Jesus perguntar isso para Jesus. Jesus, você é o Messias mesmo? Ou nós devemos aguardar o Messias? Você é o prometido, é o enviado de Deus, aquele que havia de vir, o Salvador do mundo, que nós aguardamos há séculos, a nação de Israel, ou devemos esperar outro? Então os 2 discípulos de João perguntaram isso para Jesus. Olha o versículo 21 que diz: E na mesma hora curou muitos de enfermidades e males, e espíritos maus, e deu vista a muitos cegos. Respondendo então Jesus, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que tendes visto e ouvido. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam, e aos pobres anuncia-se o Evangelho. Quer dizer, diante dessa pergunta, você é o Salvador do mundo, é o Messias, é o Filho de Deus mesmo, ou devemos esperar outro? Jesus disse assim: eu não preciso dizer nada, olhe, observe o que eu faço. Observe, olhe o que está acontecendo, né? Então naquele momento Jesus cura pessoas, liberta pessoas, faz milagres ali e fala para os discípulos de João: vão até João e fala o que vocês viram. Fala o que vocês estão enxergando, olha o que está acontecendo aqui. Então, os milagres de Jesus eram uma comprovação da sua autoridade, da autoridade que ele tinha para pregar o Evangelho, para transformar a vida das pessoas, né? Através do Evangelho, da sua missão como Filho de Deus. Interessante isso. Por isso, quando a gente fala em milagres, nós estamos dizendo de algo que Deus realiza para confirmar, para atestar a pregação do Evangelho. Por que Deus faz milagres? E é Ele que faz milagres. Ele faz para que o nome dele seja glorificado e para autenticar, para validar a verdadeira pregação do Evangelho. Quando a igreja prega o Evangelho com sinceridade, da forma que Deus manda, para glorificar a Deus, Deus realiza milagres, as pessoas olham, vejam, presenciam e falam: realmente Deus está nesse negócio, Deus está agindo nesse lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Então Jesus responde essa pergunta operando milagres e diz para os discípulos de João: olha o que vocês estão vendo, fala para João o que vocês estão vendo, o que está acontecendo e o que ele acha disso. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para Marcos, capítulo 7, eu quero mostrar mais exemplos, porque a gente tem que afirmar e expressar as coisas mostrando e provando na Bíblia o que nós falamos, né? Nós temos que dar provas bíblicas. Então vamos para Marcos capítulo 7, versículo 37. Diz assim: E admirando-se sobremaneira, diziam: tudo faz bem, faz ouvir os surdos e falar os mudos. Aleluia, glória a Deus. E Jesus aqui, nesse capítulo 7 de Marcos, a partir do versículo 31, ele curou um surdo e gago, né? Ele curou um homem que não ouvia, que não falava. Normalmente quem não ouve não fala, quem é surdo também é gago, porque se a pessoa não ouve, ela não consegue falar. Então automaticamente uma pessoa surda, ela também gaga, né? Então Jesus curou esse homem de uma forma tão extraordinária que o comentário foi esse aqui, ó: tudo faz bem. Quer dizer, ele não engana, ele faz direito, ele realmente opera milagres, ele não é um enganador, ele não é um falso profeta. Jesus realmente é o Filho de Deus, ele tem a autoridade de Deus e faz milagres, faz ouvir os surdos e falar os mudos, tudo faz bem. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos a mais um exemplo. Mateus capítulo 9, versículo 33. Chama a sua atenção para esse texto. Mateus 9, 33. E expulso o demônio, falou o mudo. E a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Olha que expressão, que comentário da multidão. E isso mostra e revela, queridos, aqui que não foi uma pessoa que viu, é uma multidão. Então é o que eu estou dizendo nesse ponto aqui, ó. Os milagres de Jesus produziam resultados imediatos, visíveis e comprovados.
Quer dizer, não foi uma pessoa que viu e se enganou e teve uma má impressão. Uma multidão viu. A multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal se viu em Israel. Quer dizer, nós nunca vimos uma coisa dessa na nossa nação. Nunca vimos uma coisa dessa no meio do nosso povo. O que Jesus tinha feito aqui? Olha, esse detalhe é muito importante. Ó. Jesus curou um mudo. Como ele curou esse mudo? Expulsando o demônio desse homem. E aqui está um exemplo de uma enfermidade espiritual, de um espírito de enfermidade. O homem era mudo, correto? Não falava, né? Mas o que provocava essa mudez? O que provocava essa condição dele de não falar? Essa impossibilidade de falar? Um demônio. Então, como que Jesus cura esse homem da sua enfermidade? Né? Ele era mudo, não falava. Como Jesus cura? Expulsando o demônio. Jesus expulsou o demônio, o homem passou a falar. Então o problema dele não era apenas físico, era espiritual, era um espírito de enfermidade. O demônio entrou na vida do homem e afetou ele, tirando a voz dele, impedindo ele de falar, deixou ele mudo. Quando Jesus expulsa o demônio, ele fica liberto, ele passa a falar. Percebe que há algumas enfermidades que só vai sair com oração? Percebe que algumas enfermidades não são apenas enfermidade física, que um remédio, um tratamento físico e emocional não vai resolver, tem que ser, é um problema espiritual, e problemas espirituais, estamos lidando com coisas espirituais, temos que usar armas espirituais. E nesse caso aqui, é a autoridade, o poder do nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo, que nós fazemos, pregamos o Evangelho e podemos ser usados em milagres na autoridade não do nosso nome, mas no nome de Jesus. A autoridade está no nome de Jesus, não no nosso nome, ok? Então o homem ficou liberto e automaticamente, consequentemente, começou a falar e foi curado da sua mudez, né? Vamos para Atos, capítulo 4. Mais um exemplo nesse ponto aqui. Atos, capítulo 4, versículos 14 a 16. E vendo estar com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. Todavia, mandando-os sair fora do conselho, conferenciaram-se entre si, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não o podemos negar. Amém. Agora, nesse momento aqui em Atos 4, quem realiza o milagre é Pedro e João. Em nome de Jesus, obviamente, com o poder de Jesus, né? Esse milagre aconteceu no capítulo 3. Então, preste atenção nisso. Qual é a função da igreja? Como a igreja opera milagres hoje? O homem tinha mais de 40 anos, nunca tinha andado, paralítico, chega para Pedro, pede ajuda para ele, pede uma esmola. Pedro disse assim: nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós damos para você. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. Pega na mão do homem e o homem se levanta e começa a andar. Mais de 40 anos, nunca tinha andado. Todo dia se assentava à porta do templo para pedir esmola, era conhecido do povo, todo mundo via ele todo dia ali. Alguém colocava ele ali na porta, levava ele até ali, colocava ele ali e ele ficava ali o dia inteiro pedindo esmola para as pessoas que entravam no templo. Naquele dia, Pedro e João chegam para ele e diz isso: em nome de Jesus Cristo. Tá vendo? O poder é de Jesus Cristo, é em nome dele, é na autoridade dele. O Nazareno, levanta-te e anda. E o homem é curado. Agora, isso é tão notório, tão comprovado, que as autoridades, como quando vê o que provocou isso, aquela agitação, aquele movimento, aquela conversão, todo aquele alvoroço no templo, o comentário deles era esse: e vendo estar o homem curado, nada tinha que dizer em contrário. Vai dizer o quê? Falar que é um engano, para mentira? Todo mundo conhecia o homem, sabia que ele era paralítico a vida inteira. E agora vê o homem andando, pulando, saltando, cantando, glorificando a Deus, dizendo para todo mundo: estou curado, olha o milagre da minha vida, estou andando, né? E aí eles conversando ali, questionando com os apóstolos, ao momento que eles pedem para os apóstolos se retirarem
E entre eles fazem esse comentário que nós lemos aqui no versículo 16. Que havemos de fazer a esses homens? Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente pode impedir isso? Como é que a gente pode proibir isso? Porque a todos que habitam em Jerusalém é manifesto, quer dizer, é conhecido, é notório o que por eles foi feito. E não podemos negar. Os inimigos do Evangelho, os inimigos do Evangelho do Senhor Jesus Cristo estão dizendo, nós temos que admitir que aconteceu um milagre. Como que esses homens fizeram um milagre? No poder que há no nome e na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, é assim que acontecia os milagres do Senhor Jesus e é assim que Jesus opera milagres hoje através da igreja. Irmãos, é interessante porque Jesus, quando ele operava um milagre, ele às vezes falava para a pessoa assim, mostra ao sacerdote para que seja comprovado o milagre. Né? Mostra para que alguém possa ver. Ele não fazia escondido, ele fazia publicamente e permitia que as pessoas vissem para que fosse comprovado publicamente e tivesse testemunhas daquele milagre. Então, por exemplo, em Mateus 8,4, nós lemos o seguinte, ó, Jesus cura um leproso, purifica um leproso, e Jesus diz para ele, Mateus 8,4, olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Quer dizer, Jesus disse assim, você está curado. E para comprovar isso, para ficar claro isso, vai até o sacerdote, que é a autoridade religiosa, para ele olhar, examinar você, o seu corpo, ver que você está curado e liberar você para voltar à vida social. Por quê? Porque um leproso, por conta de ser uma doença considerada uma maldição, uma doença contagiosa, a pessoa era isolada da sociedade, ela ficava em quarentena, né? Igual nós estamos agora, na pandemia, né, do Covid-19. Quarentena, a pessoa pegou Covid e fica em quarentena, se isola, não se mistura com ninguém. Então, naquela época, e a lepra nos tempos bíblicos era a doença que mais matava pessoas, era uma doença incurável, a doença que mais matava pessoas nos tempos bíblicos era a lepra. Quando a pessoa ficava leprosa, ela entrava em quarentena, ela era isolada, então sua casa era isolada, suas roupas eram isoladas, né? Ninguém tocava, ninguém se aproximava dessa pessoa, se a pessoa ia lá para o vale dos leprosos, se isolava da sociedade. E para ela ter novamente acesso à sociedade, ser reinserida na sociedade, conviver com a família e com a sociedade novamente, só a autoridade religiosa, o sacerdote, que tinha autoridade para atestar a cura dela e dizer, você está curado e você pode retornar para sua casa, você pode retornar ao convívio familiar, você pode voltar a frequentar o templo, a igreja, porque você está curado. Então, o sacerdote examinava a pessoa e atestava a cura. É como o médico faz hoje. Uma pessoa faz um tratamento de câncer e o médico fala assim, você tem que passar aqui comigo pelo menos uma vez por ano, né? Depois que ela faz o tratamento, faz tudo o que tem que ser feito, cirurgia, o tratamento, você vai ter que passar de quando em quando aqui comigo para mim examinar você, fazer novos exames, avaliar você, e vai fazendo isso por alguns anos até o médico declarar ela curada, né? Um tratamento de câncer hoje funciona desse jeito. A pessoa entra para o tratamento, para a cirurgia ou tratamento, né? O médico vai fazendo acompanhamento do tratamento e depois tem que passar periodicamente, voltar ao médico nas consultas e o médico vai acompanhando a evolução da pessoa, o tratamento, isso por anos, pelo menos 5 anos. Depois de uns 5 anos é o que o médico dá o veredito e declara assim, ó, você está curado, não precisa mais vir aqui, não precisa mais fazer exames, né? Toca a sua vida normal, cuida da saúde, você está curada, né? Então o médico é a autoridade para declarar isso, que a pessoa está curada, após avaliar ela. Nesse tempo aqui, nos tempos bíblicos, o líder religioso, o sacerdote, é que avaliava, a pessoa examinava e poderia dizer, você está curado ou não. Se você está curada, você pode voltar a conviver com a sociedade. Então, quando Jesus aqui, Mateus 8, cura esse leproso, Jesus fala para ele assim, não precisa dizer para ninguém, porque Jesus evitava propaganda. Jesus não queria ser conhecido como um curador,
Porque Jesus não veio apenas para curar a enfermidade física das pessoas, Jesus veio para fazer algo muito mais profundo, mais importante que só Ele pode fazer, que é salvar a pessoa, transformar a vida das pessoas. Então, quando Jesus curava uma pessoa, às vezes ele falava assim, não precisa falar para ninguém, não precisa fazer propaganda não precisa sair fazendo estardalhaço não. Mas aqui no caso do leproso, Jesus fala assim, vai, como a lei orienta, ordena, como é o processo legal, até o sacerdote, ele vai examinar você, vai atestar a sua cura e vai liberar você para você voltar ao convívio social, vai dispensar você do seu isolamento, da sua quarentena, ok? Então é isso que acontece aqui, né? Hoje, queridos, nós temos os médicos, e é os médicos, os profissionais da área da saúde que vão atestar e confirmar a nossa cura. Então, Deus cura hoje, Deus cura. Quando alguém é curado, é interessante que você vá até o médico e faça novamente os exames. E a própria medicina vai comprovar que você está curado. Eu acho muito interessante quando eu ouço um testemunho de cura física, nesse caso, um milagre de cura física, e a pessoa fala assim, olha, eu fui no médico, está aqui meus exames, que atestavam que eu estava com esse mal, com esse problema, com essa enfermidade, né? Deus me curou milagrosamente, inexplicavelmente, e eu voltei ao médico, o médico fez novamente os exames,